Não há dúvidas de que sim, existe um propósito de Deus na sua vida. Há uma profecia bíblica para se cumprir em sua vida. Mas isso está despertando a revolta e a ira do inimigo de Deus, que pela incapacidade de lutar contra o soberano Deus Todo-Poderoso, está lançando setas sobre você. São ataques pesados que ele lança em sua vida, deixando claro que ele está desconfiado que você é uma pessoa escolhida de Deus. E por isso, ele vai tentar de todas as formas parar você, neutralizar as suas ações, impedir que a profecia se cumpra e que Deus cumpra na sua vida o propósito divino para o qual Ele te escolheu. Foi Cristo Jesus que disse: "Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi." Neste vídeo, eu quero te falar por que os escolhidos de Deus são tão atacados pelo inimigo. E eu quero ensinar para você, com base na Bíblia, como você pode vencer e superar todos os ataques do inimigo. Mas antes, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Eu sou o Ney Santos, este é o canal Jesus Me Defenda. Diariamente eu tenho pelo menos 3 novos vídeos com Palavra de Deus e oração. E eu quero adotar você em oração, orando diariamente por você e pela sua família, especialmente para te proteger contra os ataques covardes do inimigo. Por isso, inscreva-se. Nos tempos em que vivemos, é inegável que existe uma batalha espiritual em curso. Como mencionado nas Escrituras Sagradas, existe um ser maligno chamado Satanás, que está constantemente empenhado em desviar os filhos de Deus de seus caminhos e propósitos. Os ataques de Satanás sobre os escolhidos de Deus são uma realidade com a qual muitos cristãos têm que lidar. Satanás é descrito como o pai da mentira, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele usa uma variedade de estratégias para nos afastar da vontade de Deus e nos desviar do nosso propósito. Ele sabe que somos alvo precioso para o reino de Deus e, portanto, direciona sua atenção e esforço para tentar nos enfraquecer espiritualmente. Uma das táticas mais comuns de Satanás é a tentação. Ele tenta nos seduzir com os prazeres passageiros deste mundo, alimentando nossos desejos carnais e nos afastando dos mandamentos de Deus. Ele usa nossa fraqueza humana para nos atrair para o pecado e nos fazer duvidar do amor e da fidelidade de Deus. Além disso, Satanás também ataca os escolhidos de Deus através da dúvida e da confusão. Ele semeia pensamentos negativos em nossas mentes, fazendo-nos questionar nossa fé, nossa identidade em Cristo
e até mesmo a existência de Deus. Ele distorce a verdade e nos leva a acreditar em mentiras, a fim de minar nossa confiança e nos afastar de um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Outra estratégia de Satanás é a oposição. Ele não apenas nos tenta individualmente, mas também pode usar pessoas e circunstâncias ao nosso redor para nos perseguir por causa da nossa fé. Ele pode incitar o ódio e até mesmo a violência contra os seguidores de Jesus, a fim de nos intimidar e nos desencorajar de permanecer firmes na fé em Jesus. No entanto, apesar dos ataques de Satanás, os escolhidos de Deus não estão desamparados. A palavra de Deus nos assegura que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus nos deu armas espirituais poderosas, como a oração, o jejum, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo para resistir aos ataques do inimigo. Além disso, Deus promete estar sempre conosco e nunca nos abandonar. Ele nos fortalece e nos capacita a superar todas as estratégias de Satanás. Ele nos dá discernimento para reconhecer os enganos do inimigo e sabedoria para permanecermos firmes em nossa fé. Mas talvez você esteja agora se perguntando: qual é o propósito de tantos ataques espirituais? Bem, primeiro, a prova da fé. O inimigo ataca os escolhidos de Deus para testar e fortalecer sua fé. Na história de Jó, vemos Satanás questionando a integridade de Jó diante de Deus. Então o Senhor permitiu que Jó enfrentasse uma série de provações, mas não caísse diante de nenhuma delas. Essas provações serviram para refinar a sua fé e testemunhar seu compromisso inabalável com Deus. Uma segunda razão pela qual somos tão atacados é para a preservação da santidade. A oposição espiritual tem o objetivo de preservar a santidade dos escolhidos de Deus. A Bíblia nos adverte sobre a importância de manter uma vida piedosa e evitar a corrupção espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve sobre a necessidade de vestir a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo, a fim de permanecermos firmes em nossa caminhada espiritual. Outra razão, o cumprimento do propósito divino. Muitas vezes, os escolhidos de Deus são atacados porque estão engajados em uma missão ou propósito específico estabelecido por Deus. Vemos isso na vida de vários escolhidos de Deus, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente para que negassem sua fé e seu Deus. Porém, o Senhor os livrou da morte e com isso cumpriu seu propósito na vida daqueles jovens.
Moisés é um outro exemplo de alguém que sofreu a oposição e os ataques do inimigo na pessoa do Faraó, enquanto liderava o povo de Deus, que buscava a liberdade para adorar a Deus. A oposição espiritual pode ser uma indicação de que estamos no caminho certo, enfrentando obstáculos que nos capacitam a cumprir o plano de Deus para nós. Outra razão: conhecimento e entendimento. É essencial que os escolhidos de Deus entendam a realidade da batalha espiritual e a natureza do inimigo. A Bíblia é nossa principal fonte de conhecimento nessa área, fornecendo sabedoria e discernimento. Por isso, não aparte seus olhos das Escrituras Sagradas, pois nelas você encontrará salvação e as estratégias para vencer o mal. Outra razão para tantos ataques: perseverança na oração e na palavra de Deus. A oração e o estudo da palavra são armas poderosas contra os ataques espirituais. Jesus, durante sua tentação no deserto, utilizou as Escrituras para resistir às investidas do diabo. Devemos seguir seu exemplo, buscando a comunhão com Deus por meio da oração e a leitura da palavra. Esta é uma arma poderosíssima para vencer os ataques do inimigo. Uma outra razão pela qual somos atacados é pela inveja e o ódio do inimigo em relação aos filhos de Deus. A Bíblia revela que o inimigo é motivado pela inveja e pelo ódio em relação aos filhos de Deus. Ele deseja destruir a obra de Deus e afastar as pessoas da salvação. Os escolhidos são herdeiros da vida eterna e da redenção. Isso desperta a ira do inimigo, levando-o a atacar e tentar derrotar aqueles que têm uma aliança com Deus. Outra razão é o teste de fé e amadurecimento espiritual. Outra razão pela qual os escolhidos de Deus enfrentam ataques espirituais é para testar sua fé e promover seu crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina que enfrentar adversidades e provações fortalece nossa fé e nos torna mais parecidos com Cristo. Essas provações podem ser vistas como oportunidades para amadurecer e desenvolver uma fé inabalável. A necessidade de depender de Deus. Os ataques espirituais também nos lembram de que não podemos enfrentar o inimigo por nossas próprias forças. Somos chamados a confiar e depender de Deus em todas as circunstâncias. Quando enfrentamos ataques espirituais, somos levados a buscar a Deus, orar e nos submeter a Ele mais completamente. Isso nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Os ataques de Satanás sobre os escolhidos de Deus podem ser intensos e desafiadores, mas podemos encontrar conforto na certeza de que não lutamos sozinhos. Temos a promessa da vitória em Cristo e a garantia de que nenhum poder do inferno pode nos separar do amor de Deus.
lembre-se das palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu encorajo a todos os escolhidos de Deus permanecerem firmes em meio aos ataques, às batalhas, porque temos a certeza de que Deus está conosco. Deus peleja por nós. Deus nos assiste no momento da angústia, no momento da dor, nas horas de fraqueza. Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, meus amados irmãos, por favor, permitam-me orar com você para buscar em Deus o renovo e o fortalecimento para que você vença todos os ataques, todas as batalhas e saia amadurecido e fortalecido para cumprir o propósito para o qual Deus te escolheu. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesta hora santa e bendita de oração, eu apresento diante do teu altar cada um dos meus irmãos. E eu suplico em nome de Jesus Cristo, visite agora, especialmente aqueles que estão enfraquecidos pelas batalhas, aqueles que têm sofrido tantos ataques, pessoas as quais o Senhor escolheu e que o Senhor quer salvar e usar para a tua glória. Meu Deus, estenda sobre eles a tua poderosa mão. Ajude-os a vencer todos os ataques e batalhas, que nesta hora eles possam sentir o auxílio, o amparo do Espírito Santo, tocando em cada um deles, trazendo renovo para a sua fé, esperança. Que o Senhor neste momento afaste deles toda dúvida, toda confusão. Afaste deles tudo aquilo que tente lhes tirar a fé e a esperança. Que eles possam se fortalecer em Deus. Que eles recebam agora a força e o poder de Deus sobre eles. Senhor, alcance-os com o teu poder, fortaleça-os, guarde suas famílias, suas casas e seus bens, livrando-os de todo o mal. Essa é a minha oração. Senhor, socorra os teus filhos e filhas, proteja-os, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, eu quero que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative as notificações. Diariamente eu estou orando e quero orar por você e sua família. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista este que está aparecendo. Ele também pode fortalecer a tua fé
Eu sou o Ney Santos. Esse é o canal Jesus Me Defenda. Fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.